Bom, antes da gente começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você já teve aquela sensação de que a vida está tentando te mostrar alguma coisa, mas você simplesmente não consegue entender? Como se existissem sinais, caminhos, respostas, mas nada ficasse tão claro assim. Eu acredito que em algum momento todo mundo já passou por isso. E talvez o problema não seja a falta de respostas. Talvez seja a forma como a gente está olhando. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, seres evoluídos! Aqui quem fala é Carlos Martins. E esse é o segundo episódio da segunda temporada do Evolua Cast, um projeto Evolua Pulse. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso espaço de aprendizado e de calma. Hoje a gente vai mergulhar em um tema que gera curiosidade, mas também muita confusão e até preconceito: o tarô. Mas não como algo místico ou distante da realidade, e sim como uma ferramenta que pode ser compreendida, estudada e usada de forma consciente no desenvolvimento humano. Hoje a resposta é simples: desmistificar o tarô. Para essa conversa, eu tenho o prazer de receber uma convidada muito especial. Uma profissional que traz um olhar sensível, mas ao mesmo tempo muito consciente e responsável sobre o tarô, fugindo completamente dos estereotipos que as pessoas costumam ver por aí. Mais do que isso, é alguém que entende o tarô como uma ferramenta de reflexão, de autoconhecimento e de expansão de consciência. É uma pessoa que faz parte da minha jornada. Alguém em quem eu confio, admiro e que me trouxe reflexões muito importantes ao longo do caminho. Simone, seja muito bem-vinda. Conta pra gente quem é a Simone Brito e como as pessoas podem acompanhar o seu trabalho. Ei, Carlos, tudo bem? Boa semana para todo mundo. Quero agradecer demais o seu convite. Esse assunto sobre tarô é tão instigante, né? Todo mundo gosta muito sobre prever o futuro, né? Se existe mesmo esse assunto de tarô e tudo mais. E desde já te desejar um grande sucesso nesse novo projeto seu. Conta comigo, eu estou aqui. Não sei se vocês estão escutando por aí, mas eu coloquei uma frequência dos ciganos e nada melhor do que começar a semana com essa frequência de alegria dos ciganos, né? Depois, logo mais, a gente fala um pouco mais sobre esse assunto, sobre os ciganos, né? Mas eu coloquei aqui porque tem tudo a ver com o início, né? Com alegria e tudo mais. Simone, então vamos começar do começo. O que é o tarô? De forma clara e acessível, para quem nunca teve contato. O tarô, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, onde você pode utilizar ele de várias formas, né? Independente se você vai prever o futuro, se você quer ver o momento atual, se você quer enxergar o que aconteceu no passado, o tarô, ele consegue ver tudo isso, porém, você pode trabalhar de várias formas. É claro, né, eu sempre coloco na minha rede social aqui, né, vários tarôs, várias imagens, né. Você pode trabalhar com vários tarôs, vários decks, nós falamos, né, o termo técnico, né, do tarô, são decks de tarô, né, são várias formas, tipos, arquétipos, onde você pode trabalhar de várias formas. Mas, resumindo, ele é uma ferramenta de autoconhecimento. E o que não é o tarô? Bom, mais fácil eu comentar aqui o que é realmente o tarô tecnicamente falando, né? O tarô, ele tem um número de 78 cartas, onde nós dividimos, né, arcanos maiores, arcanos menores, juntamos esse ciclo e isso constitui um tarô, né, um deck de tarô. Tudo que é carta, né, ou objeto que você utiliza, né, para autoconhecimento, terapias, né, ou consultas, que não tem essas 78 cartas, não é um tarô, é um oráculo, né? Então, essa é a divisão, essa é a diferença de que é um tarô e o que não é um tarô.
por que você ainda acha que existe tanto preconceito quando se fala em tarô? Bom, tem muito preconceito ainda hoje em dia, sim, Carlos. Muito, muito preconceito. Mas por que, né, todo esse preconceito com o tarô, né? Vamos explicar. O tarô, ele é muito associado com as religiões, né? Especificamente falando. Por isso que existe esse preconceito, né? As pessoas pensam muito, né, que o tarô você pode utilizar para fazer o mal, coisa do diabo, né? Coisas específicas de uma religião específica, né? Eu costumo dizer, né, e comentar, né, com as minhas consulentes, com as pessoas que não conhecem o tarô, né, que o tarô não tem nada a ver com as religiões, mas as religiões podem ter sim com o tarô. Por quê? Porque o tarô é uma ferramenta, né? Assim como qualquer outra ferramenta, como búzios, como outras cartas, né, como objetos específicos. Então, é aquela história, né? O tarô, ele continua sendo uma ferramenta, mas você pode utilizar ela como autoconhecimento. Tecnicamente falando, é uma ferramenta de autoconhecimento. O tarô é espiritualidade ou são coisas diferentes? Pegando o gancho sobre a questão mesmo, de preconceito, sobre religiões, o tarô ele não é espiritualidade. Porém, eu particularmente, né, eu utilizo bastante a minha espiritualidade com o tarô, porque o tarô, né, tem a ver com os arquétipos, né, e nós utilizamos muito a energia que a pessoa traz para aquela consulta, né? Então, eu utilizo muito a minha espiritualidade e a espiritualidade da outra pessoa, ou seja, o que ela acredita, para fazer uma consulta de tarô, mas o tarô não é espiritualidade. O tarô, ele depende de dom ou qualquer pessoa pode estudar e aprender? É uma pergunta super recorrente, inclusive, Carlos. Muita gente pergunta sobre isso. E o tarô, você não precisa ter um dom específico, né? Ou seja, prever o futuro, ser uma vidente, né? Ter um dom específico. Você pode estudar ele, como eu falei, ele é uma ferramenta. Você pode fazer vários cursos, né? Tem vários cursos hoje em dia, né? Disponíveis. Porém, né? Comigo, eu aprendi desde pequena. Então, eu sou muito familiarizada, né? Muito íntima do tarô. E isso me ajuda muito a prever, a entender, a já saber como funciona, né? Porém, você pode estudar ele e trabalhar ele entendendo as técnicas. O tarô prevê o futuro? O tarô, como uma ferramenta, você pode fazer perguntas, várias perguntas para ele e direcionar ele para que ele te dê, né, uma resposta para o seu futuro. Sim, ele pode prever o futuro, desde que você pergunte da maneira certa, que você direcione ele da maneira certa, né? Não é uma adivinhação. Ele prevê o futuro de acordo com as respostas e perguntas que você dá a ele durante a consulta. Por que as pessoas associam o tarô com adivinhação? Bom, todo mundo está acostumado a pensar que o tarô ele tem que te trazer uma resposta. E sim, ele pode te dar uma resposta, mas às vezes não é uma resposta do jeito que você quer, né? Às vezes é um caminho, às vezes é a forma que você precisa se comportar para que aquilo aconteça ou não aconteça, né? Especificamente falando, né? Eu costumo dizer uma questão super filosófica, né, sobre o tarô, que as minhas consulentes às vezes trazem uma dúvida, né, e na maioria das vezes é uma dúvida, né, é um momento de dúvida e é o melhor momento que você precisa procurar o tarô, é quando você está com uma dúvida. Por quê? Né? Porque você já tem a resposta. Na maioria das vezes, quando você está em dúvida, quando você tem uma questão que você precisa escolher, precisa tomar uma decisão, no subconsciente você já tem essa resposta. Você procura o tarô
para que o tarô te dê esse caminho, ou seja, ele te dê a certeza daquela resposta que você já tem no seu subconsciente. Ele traz isso para você. Por isso que quando eu falo que trabalho com a espiritualidade, é quando eu trago todas aquelas energias envolvidas, né, nas nossas conversas, na consulta do tarô, porque você trabalha o subconsciente durante a leitura daqueles arquétipos, né? Então, sim, o tarô, ele pode te ajudar a trazer respostas, porém não é uma adivinhação. Nada é adivinhado. Tudo é interpretado durante a consulta. O tarô, ele pode ser usado de forma prática no dia a dia? Sim, você pode utilizar o tarô como ferramenta no dia a dia, porém, como ele é uma ferramenta bem profunda, eu indico você utilizar ele no mínimo em 15 em 15 dias, porque para ele não confundir as respostas, né? Não é um horóscopo, né, diário também não, mas você pode tirar uma carta, por exemplo, você pode pegar o deck e utilizar uma carta por dia, né, para trazer aquele arquétipo e trazer uma força naquele dia, você pode utilizar, mas consultas completas, no mínimo 15 dias, no mínimo mesmo 15 dias, você pode utilizar para não te confundir, para dar tempo de você poder utilizar aquelas energias a seu favor, né, e ver resultados daquela consulta. Ele ajuda mais na reflexão ou na tomada de decisão? Bom, Carlos, ele pode te ajudar tanto para reflexão quanto para a tomada de decisões, né? Tudo depende, né? Você pode trazer qualquer questão para o tarô, mas ele pode te ajudar tanto a refletir quanto a decidir ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Você pode trazer qualquer questão para o tarô, né? Eu costumo fazer nas minhas consultas aqui, né? Dividir isso, né, em várias formas de consultas sobre tomada de decisões, consultas completas, consultas livres, perguntas divididas, né? Perguntas avulsas, e também consultas direcionadas a só relacionamento, consultas direcionadas para a área financeira, né? Então, nós podemos dividir de várias formas, né, as consultas, e você pode utilizar ele da forma que você achar melhor. Porém, ele como ferramenta de autoconhecimento, ele traz as duas coisas, né? Às vezes você precisa de uma resposta rápida, mas ele te traz para reflexão, e aí sim você consegue uma tomada de decisão mais assertiva, vamos dizer assim. E como o tarô, ele pode ajudar alguém a se conhecer melhor? O autoconhecimento é tão valioso, né? Hoje em dia nós utilizamos de várias formas, inclusive de uma forma até profissional, né? O autoconhecimento é super valioso, né? E o que o tarô pode fazer para ajudar, né? O tarô, como eu comentei, ele trabalha com vários arquétipos, né? São 78 cartas. E ele é uma ferramenta viva. Ele é uma ferramenta que você tira o tarô hoje, depois tira amanhã, tira depois de amanhã, mês que vem. Ele vai trazer questões muito diferentes, e às vezes iguais, mas nunca é totalmente igual. Por quê? Todos os dias nós acordamos um pouquinho mais diferente. Às vezes mais evoluído, às vezes um pouco mais nostálgico, né? Então, o tarô ele vai trazer um momento atual para você, ele vai trazer a sua energia, o que você está transmitindo naquele momento, né? E ele vai trazer questões evolutivas, questões positivas e questões que você precisa trabalhar, né? De acordo com os arquétipos que saírem naquela consulta, né? Com arcanos maiores, ele vai trabalhar o subconsciente, questões mais profundas, e com os arcanos menores, com ações, né? O que você pode estar fazendo naquele momento para transformar aquela situação, né? Se precisar, é claro, se for o assunto específico daquela consulta, né?
Eu tiro tarô também para mim, né? Ou seja, eu posso tirar tarô, mas tiro muito menos, né? Eu costumo trazer outras tarólogas, outras profissionais que são colegas minhas de muitos anos, né? Que tiram para mim, que são de super confiança, né? Eu tenho 4 tarólogas de confiança que eu costumo trazer, né, para fazer consultas comigo e assim me conhecer melhor, né, além das terapias que eu faço. E você traz questões realmente mais profundas, né, questões que vão além daquilo que a gente não enxerga no dia a dia, porque o tarô, ele traz questões que não são vistas, né, nem por você e nem por ninguém. Ele consegue mostrar padrões de comportamento? Eles aparecem, sim, nas consultas de tarô, principalmente quando você traz questões repetidas de relacionamentos, não somente amorosos, mas relacionamentos profissionais, relacionamentos com a parte financeira, né? E sempre aparece para mim padrões de comportamento e alguns arquétipos no tarô apontam isso. São arquétipos, alguns específicos, fixos do tarô, que quando aparecem na minha consulta, eles realmente aparecem sobre padrões de comportamento, né? É claro, não só um arquétipo quando aparece, né, tecnicamente falando, né? Quando aparece com outras cartas específicas e às vezes eu junto outros decks de tarô, eu consigo ter uma resposta completa sobre os padrões de comportamento. Isso é sinalizado para a consulente, né? E de acordo com as cartas que estão lá, é direcionado, né? Como que você pode trabalhar da melhor maneira específica aquele relacionamento para mudar aqueles padrões. Qual é o maior mito sobre o tarô hoje? Carlos, o maior mito sobre tarô hoje é você ter total clareza de que você pode utilizar sim, né, o tarô como ferramenta sem misticismo, né? Como você pode utilizar hoje uma ferramenta que é milenar, é uma ferramenta que tem embasamento científico, né? Porque ela foi criada há muitos anos, né? E desde a Grécia Antiga, né? Já se tem muitos arquétipos utilizados, né? O Egito, né? A história que o Egito tem com o tarô é linda. Então, existem muitas histórias, né? Incluídas, né? No tarô, no ciclo do tarô. E você entendendo isso, você tendo total clareza sobre isso, você não precisa trabalhar o tarô só com misticismo, né? Apesar de eu gostar muito sobre esse assunto, mas o tarô, cientificamente, hoje é muito bem embasado. Existe algo que você gostaria que as pessoas parassem de acreditar sobre o tarô? Eu quero muito que as pessoas percebam, né, que o tarô, além de uma ferramenta de autoconhecimento, você pode utilizar ele com total confiança, né? Todas as minhas consultas, inclusive, né, as pessoas que tiram, né, fazem as consultas comigo já sabem que eu falo isso e eu coloquei isso fixamente nas minhas consultas. Por quê, né? Eu agradeço imensamente as minhas consulentes. Inclusive você, né, Carlos, que é um dos meus consulentes mais queridos, né? Eu agradeço demais a confiança, porque você coloca a vida, né, a sua vida naquela mesa, né? Você coloca a sua vida, às vezes são decisões muito importantes para a sua vida naquela consulta. Então eu levo muito a sério, muito, mas muito a sério, cada consulta, cada pergunta, cada questionamento, porque às vezes é uma decisão que vale a vida daquele consulente, né? Então, eu quero muito, né, que os meus consulentes procuram, né,
um profissional séria, né? Ou um profissional sério, porque existem vários tarólogos maravilhosos aqui no Brasil, que você pode confiar. Então, procure sim uma indicação. A maioria dos meus clientes são por indicação. Então, procure sim uma indicação, procure um embasamento, procure saber dessa pessoa, se ela estudou, porque é muito, muito sério quando a gente fala de consulta de tarô, sim, tá? O tarô, ele pode ser usado de forma leve, sem peso e sem medo? Não tenha medo de tirar uma carta ou fazer uma consulta de tarô mais específica, né? O tarô, ele só vai trazer questionamentos do dia a dia, né? Tudo depende de quem você for fazer a consulta, mas se for comigo especificamente, o tarô, além de ele ser um autoconhecimento, né? Tem vários profissionais que chamam o tarô intuitivo, né? Porque eu utilizo muito a questão da espiritualidade, mas a intuição que me é trabalhada, né? Eu trabalho muito isso para que isso aconteça, tá? Então não é uma vidência, não é um dom que eu tenho, eu trabalho para que isso aconteça. Cientificamente isso é comprovado, você pode trabalhar, todos nós temos, né, essa ferramenta dentro de nós. Então, não tenha medo de tirar tarô, de fazer uma consulta de tarô. Ela só vai trazer questões mais profundas sobre você, sobre as questões que você vai trazer dentro da mesa, né? Eu já tive várias pessoas perto de mim que conviveram comigo muitos anos. Nossa, eu tenho muito medo de tirar tarô, de fazer uma consulta, porque eu tenho medo da resposta. E, na verdade, como eu falei, né, para vocês ao longo dessa conversa, a resposta já está dentro de você. Então, se você tem medo, é porque você já tem essa resposta, né, sobre qual for o assunto específico que você jogará lá. Então, não é o tarô que vai te trazer essa resposta, você já tem ela. Ela só vai, na verdade, transparecer para você. Ela só vai despir aquela resposta para você. Bora então para as perguntas rápidas. Tarô é ciência ou ferramenta simbólica? Então, Carlos, apesar dele estar dentro da história, né, ele fazer parte da nossa história, ele é uma ferramenta simbólica, né? Ele não é uma ciência especificamente, apesar dele já estar na história, de ele ser comprovado cientificamente que existiu, que foi criado, né, através de várias civilizações, né, e nós juntamos tudo isso. Ele é uma ferramenta simbólica. Existe uma carta ruim? Não existe carta ruim no tarô. Na verdade, né, todas as cartas do tarô existem os dois lados, né? A forma negativa de fazer a interpretação e a positiva, dependendo do posicionamento dela na mesa. Mas não existe carta ruim no tarô. O tarô, ele é mais razão ou intuição? O tarô, ele tem os dois lados, né? Ele pode ser razão e pode ser intuição, depende da pergunta, depende da forma que está sendo interpretada naquele momento na consulta. Ele pode ser os dois lados. E eu não utilizo só a intuição, às vezes eu utilizo porque dentro da consulta existem várias conversas, né? E dentro daquele arquétipo interpretado eu posso sim intuir alguma coisa, mas nem sempre na maioria das vezes é a razão, sim, é a técnica, né, e a forma que é jogada aquela carta, né, e interpretada. Tá? Então pode ser as duas coisas, sim, também. Todo mundo pode aprender tarô? Sim, todo mundo pode aprender tarô. Alguns aprendem porque pela curiosidade, né, para poder tirar para si mesmo, isso acontece muito, inclusive, e também para as pessoas que querem trabalhar profissionalmente com isso, né? Pode também se aprender tarô, todo mundo pode aprender tarô. O tarô é sobre resposta ou sobre consciência? Eu, como taróloga, mas também como uma consulente, eu acredito que o tarô, ele é uma consciência, mas ele também é resposta, né? Na maioria das vezes é resposta, mas dentro dessa resposta
existe muita consciência, mas muita, muita consciência, né? Só quem passa por uma consulta de tarô sabe o que significa consciência, né? Porque às vezes você tem a resposta da consulente falando, nossa, mas é isso mesmo que eu tô vivendo, né? E às vezes não tem nada a ver, né, com a adivinhação, não tem nada a ver com o que eu tenho a capacidade de enxergar, e sim aquilo que ela mesma está conseguindo enxergar naquele momento, né? Então o tarô, ele traz, né, naquele momento uma consciência tamanha, uma consciência tão profunda, extrema, que você é capaz de enxergar, né? E aí sim a resposta, né? E aí sim você tem a resposta. E agora é aquele momento de falar com os seres evoluídos. Temos aqui mensagens da audiência, tá? A Fabiana mandou uma pergunta pra gente. O tarô já te surpreendeu pela clareza das mensagens? Carlos, eu já fui muito surpreendida ao longo desses anos com o tarô e demais, né? Tanto como taróloga, como consulente também, né? Já tive várias situações, várias situações, né? O importante é você ter clareza, né? E eu também comento muito com as minhas consulentes, né? Eu deixo muito claro que eu estou à disposição para tirar todas as dúvidas. Eu não gosto e nem quero que nenhuma das minhas consulentes saia da consulta sem uma clareza, né? Às vezes sai com um pouquinho de dúvida e eu falo, olha, escuta direito as minhas mensagens, escuta direito os meus áudios, escuta quantas vezes for necessário, e eu tô aqui para tirar uma dúvida se você precisar depois, tá? Porque o importante é você ter clareza nas consultas, né? Você procurou aquilo, né? Para ter clareza. Então você precisa sair mais leve, você precisa sair. Se você não sair com uma resposta, você sair pensando sobre ela, né? Então, já fui muito surpreendida de várias maneiras, de várias formas, né? Tanto imediatamente como depois, de meses depois, né? Às vezes o consulente faz a consulta e às vezes, vamos supor, 3 meses depois, 6 meses depois, ela lembra e ela faz questão de me procurar e falar, olha, aconteceu, né? Eu costumo compartilhar de vez em quando aqui a resposta das minhas consulentes, né? Alguns feedbacks. E eu adoro, né? Eu acho maravilhoso e cada vez mais, toda vez que eu recebo uma resposta dessa, um feedback desse, eu tenho certeza de que eu tô no caminho certo, que é isso mesmo que eu tenho que fazer e que isso faz parte muito de um propósito maior na minha vida e na vida das pessoas. Temos outra perguntinha aqui do Gustavo. O tarô depende mais de técnica ou de sensibilidade? Gustavo, então, o tarô, ele depende muito mais da técnica do que da sensibilidade. É claro que nós utilizamos a sensibilidade, a conexão com a pessoa que nós fazemos a consulta. Porém, a sensibilidade fala muito mais do emocional, né? E o emocional engana muito a gente, né? Eu não posso olhar para uma carta de tarô e falar, olha, eu acho que é assim, eu tô sentindo que é isso. Não, eu posso usar a técnica do que ela significa, quando ela está próxima de outra carta, quando ela está naquele posicionamento, e identificar qual é a pergunta do consulente, e aí sim utilizar a minha parte intuitiva, a minha sensibilidade para poder interpretar aquela carta, mas ela não depende somente de uma ou de outra. Eu uso, às vezes, a sensibilidade para trabalhar um pouco a interpretação. E tá chegando naquele momento triste. Nosso podcast está quase acabando. Pra gente fechar, temos 2 perguntinhas aqui, tá bom? Se você tivesse que resumir o tarô em uma frase, qual seria essa frase? Eu resumiria o tarô em um pensamento, especificamente, filosoficamente falando, né?
tarô, ele traz para a realidade aquilo que está oculto. E é isso, simplesmente isso. E qual mensagem deixaria para quem ainda está com receio ou preconceito sobre o tema? Bom, o recado que eu tenho para as pessoas que têm medo é: faça, participe de uma consulta, né? Porque só tem medo mesmo quem nunca fez, né? Porque quem já fez não tem medo. Ou gostou ou não gostou, né? Então, faça a sua consulta. Às vezes você tira um pouco, né, do preconceito, do que é feito, né, terapeuticamente falando, né, da consulta de tarô. Mas venha, faça, né? Se você preferencialmente pode fazer comigo, né? Mas tem vários profissionais no mercado especializados, inclusive com grande experiência também, que pode te atender, que nem eu falei, né? Com muito respeito e muita confiança. E muito obrigado pela sua presença. Foi uma conversa leve, esclarecedora e extremamente necessária. Tenho certeza de que muita gente vai sair daqui hoje com uma nova forma de enxergar o tarô. E principalmente, mais consciência e menos julgamento. Eu que agradeço demais, Carlos, pelo seu convite, por poder, né, ter essa oportunidade de desmistificar o tarô aqui. E quero deixar aqui também os meus contatos, as minhas redes sociais, para quem gosta muito desse assunto, para quem quiser fazer uma consulta comigo, eu estou aqui à disposição. O meu telefone é DDD 31 99361 2361 e o meu Instagram, @SimoneBritoTita. Você vai conseguir ter contato comigo e falar comigo sobre isso. Estou à disposição. Quem quiser tirar dúvida também, fica à vontade. Para você que acompanhou até aqui, se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E não deixe de acompanhar a gente no Instagram, @evoluapulse, e acesse evoluapulse.com. Lá você encontra conteúdos, produtos e experiências voltadas para o bem-estar, qualidade de vida e desenvolvimento pessoal. Talvez o tarô não esteja aqui para prever o seu futuro, mas para te ajudar a entender o seu presente. E quando você entende o presente, você transforma o seu caminho. Obrigado e até o próximo episódio de Evolua Cast. Até semana que vem.